Gente, assunto é importante. Ministro da Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, vulgo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, colocou hoje no papel as primeiras medidas do governo para tentar baixar o preço dos carros. E veja só, né? Carro que custa até R$120 mil vai ter desconto. Tá muito caro o carro, tá muito caro o carro. O que eles querem, né? Colocar a indústria automotiva para rodar. A indústria automotiva no Brasil tá ociosa, que significa que eles estão produzindo, acho que metade do que eles poderiam produzir, né? E também baratear, porque, meus amigos, R$70 mil um carrinho... E, na verdade, é meio isso, assim, né? É o piso. Esse é o carro mais barato que tem no Brasil hoje. Dá uma olhada no que falou o Geraldo Alckmin e, em seguida, o Fernando Nakagawa e o Yuri Pita, que conseguiu a sua lauda, trazem as informações pra gente. Veículos acima de R$120 mil, não há nenhuma mudança. E a proposta de estímulo, ele é transitório, ele é anticíclico, é para esse momento que a indústria está com muita ociosidade. Ele leva em consideração 3 questões: o social, ou seja, o carro mais barato, a eficiência energética, então está sendo levado muito em consideração, e densidade industrial. Nakagawa, vamos trazer o Sérgio Vale para essa conversa, porque a gente já começa a falar sério dos assuntos. Você estava acompanhando a pataquada logo um pouquinho antes, Sérgio? Eu sinto muito, sério. Ontem eu fui ler os jornais sempre, aí estava lá uma entrevista super imensa do Sérgio Vale, porque o cara é gigante e eu fico fazendo pataquada com ele, Nakagawa. Você está liberada, Dani. Ai, Sérgio, obrigada. Sério, obrigada. Olha só, meu querido, explica um pouco pra gente o que faz sentido e o que não faz sentido nessa medida, porque, de novo, né, as avaliações, elas são múltiplas. E o que a gente pode esperar de impacto no curtíssimo prazo aí desse desconto anunciado hoje pelo Alckmin? Tudo bem, Dani, Naka. Olha, eu gostaria de dizer aqui para você, Dani, que teria um enorme impacto na economia brasileira, a gente ia conseguir vender bastante carro e o consumidor, a indústria está muito feliz no final desse processo, mas o nosso histórico mostra que isso não acontece quando esses incentivos aparecem. Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar que esse corte de impostos que a gente está vendo agora vai ter algum efeito no final para o consumidor. Você tem um cenário que esse consumidor já está com uma demanda muito reprimida, já tem um custo de crédito elevado, tem uma situação de crescimento mais baixo esse ano, e fica, além disso, Dani e Naka, a dúvida central de você colocar um incentivo para um setor específico como esse, no momento que a gente já passou por tantas décadas de políticas desse tipo que não funcionaram. A gente sabe que políticas horizontais, como a gente chama, que são para todas as empresas, para todos os setores, são muito mais eficientes. Então, eu gostaria, Dani, de ter visto a Fiesp, a Anfávia, todas essas entidades se juntarem com o governo e acelerar o passo da reforma tributária. Isso é a melhor coisa que o governo poderia entregar e é o que mais beneficiaria essas empresas e o consumidor no final, se a gente conseguisse avançar na reforma. Então, Dani, eu acho que não tem tanto efeito pelo que o histórico mostra e é contraproducente em relação à própria política fiscal que o governo está fazendo agora. O discurso todo é de caçar os incentivos fiscais, os gastos tributários que foram feitos ao longo dos últimos anos, você está dando mais um em cima de um cenário fiscal bastante difícil já. Então, nada disso está fazendo muito sentido. Ô, Naka, o que o Sérgio está nos falando é que basicamente rolou foi um puxadinho, né? E que ele considera que esse puxadinho é pouco efetivo. Economistas defendem, e me parece muito mais razoável, quando toda a economia consegue algum tipo, se é para ter algum benefício, que seja para todo mundo. Porque, normalmente, quando você tem políticas setoriais muito focadas em alguma atividade, algum setor, ganha quem grita mais, quem tem mais poder de barganha, poder de reclamação. E isso a gente observou nos primeiros governos do PT. Acontecia isso, setores que eram mais articulados conseguiam benefícios. Não que os benefícios das montadoras não sejam necessários no momento como atual. Há muita ociosidade, 50% da capacidade de produção não está sendo usada, mas
concordo, em termos profundos, uma coisa estrutural com o Sérgio. Uma reforma tributária para todos poderia gerar um impacto muito mais profundo e perene para a economia brasileira. O Lula acabou de chegar aqui na Fiesp, agora 5 horas e 12 minutos. Há 1 minuto ele postou a chegada do Lula na Fiesp. Ele vem exatamente para a comemoração do Dia da Indústria. O governo faz esse anúncio exatamente no Dia da Indústria, querendo produzir a repercussão. Está lá o presidente do BNDES, o presidente da Fiesp. Estou vendo aqui também a Geraldo Alckmin, todos aqui na nossa frente. Sérgio, para fechar, né? Porque eu vou aproveitar aqui que você faz esse mix tão bom de avaliação de política e de ambiente econômico, porque mede a temperatura do mercado todo dia ali no pulso. Porque é o seguinte, o que o Congresso está sinalizando para o governo é que a vida do governo não é fácil como foi, por exemplo, para aprovar o arcabouço fiscal. O que o Congresso fez ontem foi dizer, olha, a gente te ajudou aqui anteontem, mas hoje já é dia de luta, né? Hoje já é dia de caça. O que isso sinaliza? Porque a gente está aqui batendo, precisa da reforma tributária, mas assim, com este Congresso está muito claro que vai ser uma reforma muito difícil. A reforma tributária é a reforma mais difícil de todas, eu considero, porque ela envolve interesses muito diversos, o prefeito quer uma coisa, o governador quer outra, o governo federal quer outro, o parlamentar quer uma terceira, e aí você não está falando só de vontade de Estado, aí vem a indústria quer uma coisa, o serviço quer outra coisa, todos eles fazem pressão. Isso é grupo de pressão. Então, conseguir construir um consenso mínimo é muito mais difícil. Nesse cenário, Sérgio, o que pinta aí para a visão do mercado em relação a isso? Dani, concordo com você. A reforma tributária é o nosso santo graal hoje, né? A coisa mais difícil que a gente tem possível de reforma para acontecer. Mas eu acho que tem alguns pontos aqui importantes que a gente pode avaliar, que talvez a gente possa avançar nessa reforma. Não vai ser a reforma perfeita, provavelmente não vai ser a reforma que o API colocou, vai ser algo intermediário, mas eu acho que a gente consegue ter alguma coisa. Primeiro porque duas partes importantes do jogo político aqui têm interesse nisso e têm sinalização muito concreta desde o ano passado de que quer a reforma. Um é o governo, o executivo, que tem sinalizado isso e o API não está lá à toa, né? O outro é o próprio Lira, né, que sempre sinalizou desde o ano passado, na verdade faz tempo, que ele também deseja que essa reforma avance. E um outro player importante aqui, né, um outro ator importante nesse sentido é vocês. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental de sistematicamente trazer pessoas para falar sobre a importância da reforma tributária, como foi feito lá atrás na Previdência. Reforma da Previdência, a imprensa teve um papel essencial para trazer essa informação e conseguir convencer a sociedade da aprovação e da necessidade dela. Então, eu acho assim, tem dois atores importantes que querem, a imprensa está fazendo o papel correto de colocar essa discussão o tempo inteiro, e eu acho que não vai ser a perfeita, mas eu acho que tem um espaço, dado tudo que está acontecendo desses dois atores, a gente conseguir avançar alguma coisa, Dani. Gente, Sérgio Vale, senhoras e senhores, muito obrigada por nos aceitar do jeitinho peculiar que somos, Sérgio. Até mais. Sempre, Dani, sempre. Maravilhoso. Gente, vocês viram aí, né, Naka? Ficou meio claro que tem uma série de poréns em relação a... Agora o Naka vai colocar isso em imagens. E a Renata está no grupo, assim, indignadíssima. Eduardo Petrelli também, que eu falei, amor da minha vida. Ele falou, nossa, essa menina diz que ama todo mundo. Tá uma revolução, você causou uma revolução. Gente, mas não vi aí, aqui. No nosso grupo, enquanto você trabalhava, o caos explodiu e aconteceu. Vamos ver se Fernando Nakagawa trouxe uma arte com anime, como pediu a Renata Sem ontem. anime e sem a mini também, mas com informação, para explicar o que o governo está anunciando agora, primeiro para a indústria automotiva, Dani. Então, essa medida é só para carros que custem até R$120 mil. E o que vai acontecer? É caro para dedéu, né? O que vai acontecer? O governo está propondo reduzir 3 impostos: PIS, COFINS e IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Como é que será esta redução? Conforme 3 aspectos, 3 temas serão avaliados para cada veículo e assim você vai chegar até a conta final.
preço do veículo. Quanto mais barato, mais desconto no IPI, no PIS/COFINS. Depois, eficiência energética. Então, quanto melhor for a utilização da energia, do combustível, mais desconto terá. Não ficou muito claro nessa frente se apenas energia verde ou se os combustíveis fósseis também serão beneficiados. E, para terminar, a nacionalização das peças usadas naquele carro. E aqui foi muito interessante, Dani, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao anunciar este terceiro item, a nacionalização, ele usou outro termo: densidade industrial. Ele disse assim: quanto maior a densidade industrial, mais desconto vai ter. Aí pergunto os coleguinhas que estavam lá, perguntam, mas como assim? Ah, não, quanto mais peças produzidas no Brasil, mais desconto vai ter. É a famosa nacionalização, mas um governo de esquerda prefere não usar esse termo porque os liberais não gostam disso. E aí, para terminar, qual que é o impacto disso? Um desconto de 1,5% a 10,96%. Eu fiz a continha simples aqui. O modelo mais barato hoje no Brasil é o Renault Kwid Zen 1.0. Ele custa R$ 68.990. Ou seja, 70, exatamente. Com esse desconto máximo aqui, iria para R$ 61.428, um desconto de R$ 7.500. Insuficiente para o sonho do governo, que é ter um carro na casa dos R$ 50 mil. A Anfávia, as montadoras sinalizaram para o governo o seguinte: se de fato isso daqui for oferecido, as montadoras vão começar a cortar alguns itens não obrigatórios. Então, conectividade ou aqueles kits das telas multimídia, cortam isso e aí o carro muito provavelmente vai ficar abaixo, os modelos mais simples, abaixo de 60 mil. Será que alguma montadora vai reativar modelos que foram deixados de lado exatamente porque houve, né, gente, nos últimos anos, uma migração para um mercado de carros mais caros mesmo, né? Será que as montadoras podem reativar linhas que tinham saído? Eu não ouvi nada disso, mas me parece pouco provável, porque hoje os carros são obrigatórios, há uma série de itens obrigatórios, tipo airbag, freio ABS, e que plataformas antigas não conversam mais com essa história. E segundo as montadoras, com tudo isso, seria possível ter uma produção adicional, consumo adicional, entre 200 mil a 300 mil carros em 12 meses. Até 300 mil carros. Mas não foram apenas essas medidas, Dani. Rapidinho, na próxima tela, a gente tem mais medidas anunciadas na reunião lá no Palácio do Planalto. Créditos do BNDES para exportadores, são 4 bilhões de reais em crédito para os exportadores. Depreciação acelerada, aqui é um item que Yuri Pita e eu antecipamos ontem aqui na CNN. Além de juro menor para pesquisa e desenvolvimento, também está sendo prometido, assinado para as empresas, além de um avanço na lei das garantias, o que pode reduzir o juro para as empresas. Esses dois itens estão no Congresso ainda não devem ter efeito tão rapidão. Anúncio do BNDES eleva a qualidade do investimento, diz a CNI, que soltou aí já, que é a Confederação Nacional da Indústria, alvo do Dia da Indústria, tá? Sim. Então, a CNI foi celebrar. A indústria brasileira precisa de recursos para cada vez mais apostar em digitalização, tecnologia e inovação. O custo elevado é apontado como principal barreira interna à adoção de novas tecnologias. Por isso, hoje, mais da metade das empresas industriais não usa qualquer ou usa poucas tecnologias digitais. Só com a digitalização vamos superar a baixa produtividade, disse Robson de Andrade, presidente da CNI. Teve um lobby que funcionou e funcionou muito, que foi o do Yuri Pita, que sentou, não sei porquê. O Igor mandou você sentar. O Edu, não, ele vai vir para cá. Não, vem para cá. Funcionou. Eu fiquei com tanta dó desse grande apelo que ele fez, dele tentando provar para o Nakagawa que ele tinha elementos adicionais que vai ficar aqui no palanque. Cheguei. Vai, dupla. Posso pedir emprestada aquela arte, claro, aquela por favor, primeira tela? Então vamos lá. Relembrando meus tempos de editor de 4 rodas, né? Daniela Lima também trabalhou em Veja. Em Veja, é. Por que eu pedi essa primeira tela? Porque a gente está falando desses carros até 120 mil. Pedi ajuda para o Murilo Brigante, que é da Bright Consulting, uma consultoria especializada no setor automotivo, para entender. Legal, estamos falando aqui quantos carros no Brasil são vendidos até 120 mil reais. Quase metade do mercado nacional, 47%,
Este ano, 2023, a indústria automotiva deve vender 2 milhões de automóveis. E aí, metade, 1 milhão mais ou menos, pouco menos de 1 milhão, vendidos até 120 mil. O que significa isso, Dani? Você mencionou que a indústria também tem aumentado os preços porque está preferindo os carros com mais valor agregado. E, de fato, o Murilo também me deu um dado que é impressionante, que eu não tinha, né, não estou mais cobrindo automotivo, não lembrava disso. Em 2016, o ticket médio dos automóveis aqui no Brasil era de pouco mais de 91 mil reais, que já é alto, isso preço já corrigido. É alto, mas ok, a gente está falando da média. Hoje é quase 140 mil. Pelo amor de Jesus Ou seja, Cristo. isso aqui é abaixo da média. Né? Então, tem um aspecto aí do governo que é não só ter um carro que é mais acessível para a população, mas também tentar enfrentar uma mudança de perfil da indústria. Porque, de fato, os carros SUVs, né, aqueles carros de família ou carros maiores, acabam tendo uma procura maior no setor de carros novos. A projeção deles bate com essa que você passou da Anfávia, eles estão projetando, se de julho até dezembro esse programa estiver em vigor, daria para crescer de 130 mil a 150 mil unidades, que daria mais ou menos 300 mil em 12 meses. E essencialmente, né, de cada 3 carros dessa faixa, 2 é motor 1.0 e de preço aí 85 mil, 90 mil. Os outros restantes, aí, o 1/3 restante, 32%, uma cilindrada um pouco maior, de 1.2 a 1.8 litro, e um preço já acima dos 100 mil reais. Caramba, me senti no domingo de manhã com aquele programa de carro. Total, fica aqui, traz a nossa Black Bloc ambiental. Ela está inconformada. Ela está pé Mas, da vida. em parte, eu concordo com o que a Renata está colocando, porque tem um quê passadista, assim, meio cringe. Sim, cringe total. É o futuro do passado, o carro. Né? A gente não está discutindo eletrificação. Agora já estão convergindo aqui pro meu lado. Vai, Renata, coloca pra fora, explica pra quem tá em casa por que você achou bizarro o futuro do passado, a vanguarda do atraso. Me parece uma receita bastante antiga para um problema que esse mesmo receituário nunca conseguiu resolver. Então, primeiro aspecto, esse tipo de política de incentivo ao setor automotivo, ele já foi usado, já foi testado e cá estamos de novo debatendo uma forma de resgatar a indústria automotiva no Brasil, que está fechando vagas, que está com capacidade ociosa. Então, veja, tem um problema maior, né, que não está sendo enfrentado pela política de dar benefício e tentar, eventualmente, ali baixar o preço para o consumidor final. Então, esse é um aspecto. Por que a gente está revisitando uma política que não necessariamente resolveu o problema? Lá atrás, o argumento era, a gente precisa, sim, do governo para induzir, ajudar essa indústria a usar mais produtos nacionais para desenvolver outras indústrias aqui no país, a partir disso, trazer montadoras que ainda não estão no país a atuarem aqui. O que a gente viu em seguida foi que isso até pode ter tido algum efeito ali em algum espaço de tempo, mas o setor voltou a estar em crise. Segundo aspecto é o desalinhamento da visão, de novo, do governo que pregou que entraria com um pé inteiro na agenda ambiental. A gente não está vendo ali, ainda que haja algum tipo de sinalização para veículos menos poluentes, a gente não está falando de um incentivo ao carro do futuro. E, por fim, é um contrassenso com o que a equipe econômica deste governo está tentando fazer. Fernando Haddad está aí, dia sim, dia também, falando, precisamos abrir a caixa preta, mostrar para o público o quanto diversas empresas estão recebendo de benefícios do governo, o tal gasto tributário. Aí o governo saca o quê? Um novo gasto tributário. Botou tudo na mesa, tá bom? Dani, rapidinho, bem rapidinho mesmo. De fato, todas essas críticas que a Renata coloca são muito pertinentes para o contexto. É um fato que a indústria está ociosa e aí não dá para esquecer até o caráter pessoal da origem do presidente Lula, que isso a única coisa que eu foi ia falar sindicalista também. no ABC, isso tem um peso inegável. Agora, essa questão de incentivar a eficiência, verdade seja dita, este programa leva em conta essa eficiência energética desses carros. São carros menos poluentes do que esses carros mais caros, de motor maior. Mas tem uma etiquetinha ali que é literalmente igual a etiqueta de geladeira ali, A, B, C. O Murilo Brigante também estava me explicando isso. Muitos desses modelos não necessariamente são da etiqueta A, que é o menos
poluente. Então, aquela taxa do desconto dos quase 11%, talvez muito poucas versões consigam chegar. Mas a gente não está debatendo carro elétrico, né? A gente não está debatendo está carro do proibindo futuro. a partir de 2030, esse grupo vai ter mais carro. Esse é o tamanho da diferença que a gente está, né? Na Europa, as pessoas estão proibindo a fabricação. Assim, se você quiser, você não vai achar para comprar mais carro a combustível. Ontem a Marina Silva, para fechar rapidamente, eu preciso ir para o intervalo, o Igor está enlouquecido no meu ouvido. Mentira, tadinho, ele tá em silêncio, ele só falou uma vez. Justiça seja feita. Mas a Marina Silva falou, a gente vai fazer a transição para energia limpa, não é porque a gente quer, porque é uma imposição. Sim. E a real é meio essa. Vai, Renata, 10 segundos. É custo de oportunidade. A gente está falando em gasto tributário, ou seja, dinheiro que o governo não está arrecadando para, no fim, incentivar a compra de produtos que giram a casa de 100 mil reais. Quem que se beneficia? Desculpa, eu sei que tem muita gente querendo carro barato, mas que muita gente é essa em relação à sociedade como um todo? A gente tem problemas mais prementes. É mais um aceno do Lula para a classe média. A real é isso.